Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Queremos meditar sobre o tema: Jesus caminha ao nosso lado e livra-nos do diabo. É interessante que, se você conversar com algumas pessoas, muitos têm medo de pronunciar o nome do diabo. Em compensação, não tem medo de usar o nome de Deus, de Jesus, para praguejar, falar mal de alguém, proferir impropérios contra outra pessoa. O ser humano tende naturalmente a inclinar-se para o mal. Mas nós estamos, e vocês podem observar pelas cores, num período todo especial, quando somos graciosamente convidados por Deus para abandonar o nosso pecado e então se agarrar às promessas de Jesus e viver com Ele. Pois a quaresma pode ser bem caracterizada como uma viagem, uma jornada com um destino definido. Na quarta-feira de cinza, quando marca o começo da quaresma, e é exatamente durante este período que nós caminhamos pelos desertos juntos com Jesus, vendo o que Ele sofreu, vendo as tentações pelas quais Ele passou, e vendo que todas elas Jesus venceu para que nós pudéssemos ter paz, vida e salvação. Nós, quando iniciamos uma caminhada, ou iniciamos desta caminhada, todos, quando batizados, participamos ativamente nesta caminhada com Jesus e Ele conosco. Somos lembrados como, por exemplo, a igreja antiga, nos primórdios, logo após a ascensão de Jesus, quando preparava as pessoas para serem batizadas, normalmente as preparavam para que no dia da Páscoa fossem batizadas e fossem trazidas à verdade. Eram preparadas neste período de vigília pascal, para que então, recebendo a graça do santo batismo, tivessem os seus nomes inscritos no livro da vida que Deus tem em suas mãos. E nós, agora que já fazemos parte desta família de Deus, continuamos a nossa caminhada todos os dias, na quaresma e em outros períodos do ano. Nós destacamos este período por ser um período especial em que a igreja cristã, nos textos, os cânticos, chama o cristão, o servo de Deus, a reavaliar sempre de novo a sua vida. É marcante, tem algumas épocas, alguns textos, e entre elas o período de quaresma com certeza se destaca. Isso é tão importante que num culto luterano você sempre ouvirá que no momento da invocação você será lembrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrado que por causa de Deus Pai, o teu Criador, de Jesus, o teu Redentor, e do Espírito Santo, aquele que nos reúne e congrega, é o motivo pelo qual nós podemos estar na casa de Deus. Ninguém consegue estar na casa de Deus por desejo próprio, se não for trazido pelo próprio Deus. Mas então, como a gente vai trazer, ou como alguém vai conhecer? Bom, aí é comigo, contigo. Aí Deus nos incumbe de fazer esta missão, de levar a mensagem dele, o convite para outras pessoas, e não nos cansarmos de falar. É bem verdade que às vezes nós nos sentimos abatidos, desgostosos e dá vontade de literalmente chutar o balde. Mas nem por isso nós temos a liberdade de chutar o balde e deixar esta caminhada. E é interessante também que quando nós, reunidos na casa de Deus, estamos em comunhão uns com os outros, com o mesmo motivo e a mesma necessidade. E desses mesmos motivos e mesmas necessidades, Deus vem ao nosso encontro, nos lembrar, assim como nós o fizemos bem no começo do culto, fazendo a invocação, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós agora pertencemos a este povo chamado e escolhido por causa da obra redentora de Jesus. Ainda falando
sobre a primeira frase a respeito de uma jornada. Não se trata apenas de uma viagem com promessas, uma viagem com surpresas, perigos e percalços. Trata-se de uma caminhada que nos engaja numa luta diária pela vida e a morte contra as forças da própria morte e de Satanás. Podemos, por isso, dizer que neste período somos chamados a receber e perceber que Deus está com a sua mão poderosa nos amparando e sustentando. Assim nos lembra no Salmo 92, versículos 1 e 2, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Estar na proteção do Altíssimo não é determinar que seremos vitoriosos, mas reconhecer que aquilo que precisamos, nisto nós seremos assistidos. É muito diferente do que nós vemos algumas pessoas cristãs dizendo: eu determino que a cura vai acontecer, que eu vou ter determinada conquista material e assim por diante. Mas é reconhecer-se que estando sob a mão poderosa de Deus, Deus não vai nos deixar nada que nos falte para a nossa vida no presente e também para a salvação eterna, que é gratuita em Jesus Cristo. A vida e caminhada de fé poderiam ser facilmente encaradas como uma espécie de campo de batalhas, visto que não podemos deixar de lutar. Todos os dias o diabo nos ataca. Nós muitas vezes despertamos e não nos lembramos nem mesmo de agradecer pela noite que tivemos sob a proteção de Deus Pai. Luta constante contra o mal é uma verdade irrefutável e necessária ser lembrada e constantemente lutarmos para nos debruçarmos, reconhecendo que nós somos fracos e precisamos da ajuda de Deus. Eu já ouvi comentários, algo do tipo: bom, mas a tua igreja não realiza milagres, a tua igreja não faz curas milagrosas, as pessoas não começam a andar, quem estava de cadeira de rodas, pessoas cegas não começam a ver. Mas eu tenho a tranquilidade e a certeza de dizer: aqui nós anunciamos aquilo que a palavra me permite anunciar, prometendo o que a palavra me garante, que é o anúncio do perdão dos pecados, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas sob a graça e a misericórdia de Deus, se Ele assim o quiser para a nossa vida. Lembram da história do apóstolo Paulo, que teve a visão dos céus e depois recebeu como bofetadas, um espinho na carne, diz ele, como sendo uma espécie de mensageiro de Satanás. Diz o texto que ele orou 3 vezes e Deus apenas disse: a minha graça é tudo que você precisa. Isso também serve para nós. A vida e essa nossa caminhada na qual nós lutamos, somos muito facilmente desencorajados a continuar na luta por causa da nossa brevidade de vida. Inicialmente achamos que somos muito jovens para então estarmos na casa de Deus e na dependência de Deus. Afinal de contas, devo aproveitar minha vida, que já é rápida demais. Depois, quando constituímos família, facilmente nós somos levados a pensar: bom, agora preciso dar uma estabilidade financeira para a minha família. Quando está mais velho, agora quero curtir meus netos, quero passear um pouco, já estou aposentado. E, bom, aí o caixão fechou, não tem mais chance. Essa é uma dura realidade de todos nós. Porém, aos que se apegam em Cristo como seu auxiliador, tem a vitória garantida e certa por causa daquele que nos acompanha, guia, protege e se entregou por nós, vencendo nós e em nós mesmos, vencendo por nós e em nós mesmos, continua lutando para que tenhamos coragem, força e a certeza de que Ele está sempre ao nosso lado.
Mesmo nessas horas difíceis, ainda podemos lembrar Paulo ao escrever na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 6. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando nós não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Podemos entender e aceitar que a Quaresma é um convite à resiliência, à percepção, para que percebamos como realmente é grave a nossa situação perante o nosso Deus justo. É interessante que, ao observarmos os sofrimentos de Cristo, que Ele venceu e venceu por todos nós, também podemos repousar na certeza de que só Ele pode eficazmente nos atender, nos ajudar e nos livrar de todas as tentações e perigos que o mundo nos apresenta. Por isso, Pedro e João, diante do Conselho Superior, ousadamente professaram, dizendo: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo meio do qual possamos ser salvos. Por isso, continue lutando contra o pecado. É difícil? Sim, muito difícil. Impossível de vencê-lo sem a companhia de Jesus. Nunca teremos paz se esta paz não vier do nosso defensor que nos abriga, protege dos dardos infernais. A respeito destes ataques, normalmente não são ataques escandalosos, prestem atenção. Os ataques do diabo normalmente não são ataques escandalosos, aqueles que causam alvoroço, mas são ataques sutis. Quando você se dá conta, ou talvez nunca se dê conta, já está nas suas armadilhas. A respeito desses ataques, quero lembrar algumas coisas, como nós vimos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, quando relata a tentação de Jesus, vendo que Jesus estava na sua fragilidade, da fome. Depois de 40 dias, o diabo foi e o atentou, dizendo: bom, a palavra diz que tu pode transformar as pedras em pão e te alimentar. E aí Jesus lembra que nem só de pão vive o homem. Do mesmo modo, o diabo, vendo a possibilidade, Jesus sendo homem, de lhe dar todas as riquezas ou lhe oferecer, bastava um sim para que Jesus fosse destituído da função de Salvador. E Jesus lembra que não são por esse meio que Deus resolve as coisas. Do mesmo modo, o diabo tenta Jesus dizendo: olha, se tu é mesmo filho de Deus, te joga daí do pináculo, da parte mais alta do templo, te joga daí que não vai te acontecer nada, tu é todo poderoso, confia, Jesus. Nem sempre confia é a melhor opção. Neste caso, nos ataques de Satanás, não é a melhor opção a ser tomada. Lembre-se, a luta é árdua, importante não baixar a guarda. Devemos estar como um bom pugilista, que não baixa a sua guarda, afinal de contas, quando ele o faz, é derrotado facilmente, apenas com um golpe, muitas vezes. O nosso inimigo é feroz, astuto, meticuloso e sempre irá te atacar nos seus pontos fracos para derrubar você das suas convicções mais firmes que você tem. E começa pelas coisas sutis, do tipo, vamos usar um exemplo: para que tu tem que ir todo final de semana na casa de Deus? Pô, já foi semana passada, vai curtir teu pai, tua mãe, vai curtir a tua esposa, hoje é o dia da mulher, aproveita esse dia, vai fazer um momento de casal, alguma coisa mais íntima, coisas sutis.
E aí, quando menos você espera, você perdeu as bases, e sem alicerce, você tomba também facilmente. O diabo, como falamos, tenta os servos de Deus nas situações quando somos levados a pensar em tirar vantagem em nosso trabalho. Algo do tipo: bom, mas todo mundo falta no trabalho, por que eu não posso comprar um atestadinho? Arrumar uma desculpa que estou doente. Por que eu não posso fazer pela metade do meu trabalho? Afinal de contas, não sou eu o responsável, tem alguém que é superior a mim. Isso é em vários setores. Cuidem para que você não caia nessa armadilha. É exatamente isso. É desse jeito que o diabo vai enganando as pessoas. E as pessoas vão se iludindo, e quando elas menos esperam, já perderam a sua honra e a sua dignidade. Também nos negócios, nos impostos, omitir a verdade. Também em nossa família, quando o salário não alcança os compromissos do mês. Mas se eu fizesse um desvio lá em tal lugar da empresa, talvez ninguém ia perceber. Ou se eu tirasse uma vantagem aqui e acolá. Cuidem para que isso não derrube vocês da fé. Afinal de contas, quem de nós não gostaria de ter um salário um pouco melhor? Pois as nossas contas parecem que só aumentam, nunca você consegue cobrir umas todas. Ou também uma enfermidade que nos atenta, uma enfermidade de amigos, pessoas queridas, quando o tão sonhado atendimento médico e cuidado da enfermagem não acontecem como você gostaria. Afinal de contas, tem profissionais da saúde que são péssimos exemplos de profissionais. São pessoas gananciosas que não estão ali pelo amor, assim como em qualquer outra profissão. Aí você pensa: puxa vida, eu bem que eu poderia tirar uma vantagem, conversar com meu amigo político para que ele me arrume um encaixe lá no posto de saúde, na prefeitura, no plano de saúde. Como eu vi esses dias uma senhora me dizendo que ela teve um problema, contactou um vereador aqui da cidade, e ela estava toda orgulhosa porque o cara desviou uma verba para pagar uma passagem de férias dela e do marido. É desse jeito que o diabo nos rouba a honra, a dignidade. É desse jeito que nós achamos com palavras doces que não são verdadeiras e nos iludem. Quando você percebe, por exemplo, que o teu marido ou a tua esposa já não está mais aquele gatinho que você conheceu na adolescência, já não está mais com aquela beleza, tem uma pancinha maior, já perdeu o cabelo, já está enrugado. Aí você diz: bom, mas olha lá, aquele cara que passou na rua, aquela mulher me deu um oi, deu um sorriso, a minha esposa, meu marido só fica brigando comigo em casa. E é desse jeito que o diabo vai minando as tuas bases, vai te corroendo nas tuas convicções. Cuide para que isso não te derrube da fé. Ou também os namorados, os jovens casais, se iludem achando que podem ter mais de uma pretendente. Ou sossega com uma ou fica sem nenhuma. Coisa pontual, isso é para todos. Seja namorado, casado, escolheu, agora aguenta as consequências. Ninguém está botando uma corda no pescoço e diz: olha, te informo, se não casar com o fulano do outro ano. Pelo menos eu acho que não. Quando, por ocasião de controvérsias sociais, você é levado a aceitar que as pessoas discordem da sua personalidade biológica, achando que pode fazer o que bem quer, e inventa teses, métodos para tentar se justificar algo injustificável, dizendo que agora não pode mais dizer que é o correto, dizer que homem é homem, mulher é mulher. O que fora disso não está de acordo com a palavra. O diabo nunca deixou de inovar em seus ataques, sempre irá caminhar com o elemento surpresa. Notem o que eu estou dizendo: sempre ele irá contar e caminhar com o elemento surpresa. É exatamente isso que os bandidos fazem. Se você vê que um cara vai te assaltar, provavelmente outro vai sair fora e vai te proteger. Agora, ele vai sempre te atacar quando você está com a sua guarda desprotegida. E é sempre
diabo te propondo coisas fáceis, nunca te incentivará a você fazer o que é correto, mas sempre irá te dar proposições vazias e evasivas. Como diz o lembrete do hino 327 do nosso hinário: luta contra as trevas, contra o mal, contra o erro e contra a superstição, proclamando às pessoas Cristo a redenção. É importante que a gente não se esqueça dessas verdades. Conforme dito no Evangelho, após Jesus ter sido batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ficando ali durante 40 dias. O que também nos faz lembrar que o tempo que o povo de Deus esteve peregrinando pelo deserto até receber a terra prometida. Foram 40 dias nos quais teve uma íntima relação de filho com o pai, algo semelhante a que o povo de Israel teve com o próprio Deus, quando o povo caminhava pelo deserto, levantando o acampamento de um lado para o outro, até aguardar a autorização de Deus. Assim também nós, não sei quanto tempo cada um de nós vai viver, mas continuamos na nossa caminhada, especialmente na certeza de que, quando encerrar o nosso turno, nós seremos recebidos por Deus no céu, por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor. Sem dúvidas, na intenção do diabo de tirar Jesus do caminho, em direção à sua morte na cruz, seria um momento oportuno, um momento derradeiro de cada um de nós, momento que tem a grande chance de vencer aos filhos de Deus, pois é na hora da morte que nós nos afligimos e nos tornamos fracos e frágeis, perdemos as nossas forças físicas e também as nossas forças emocionais ficam abaladas. E Ele fez isso, essa fraqueza, com o próprio Senhor Jesus. Satanás é astuto e usa a própria palavra de Deus para nos enganar. Afinal de contas, quantas frases você já citou dizendo: mas Jesus disse tal coisa e não está na Bíblia? Quantas e quantas frases você já ouviu e talvez já repetiu verbetes? Basta só você pesquisar na internet um momento, não agora, mas depois pesquisar frases que Jesus não disse e que nossa, eu pensei que Jesus tinha dito, e você talvez já tenha repetido. O texto de Deuteronômio 8, versículo 3 foi usado pelo diabo para tentar enganar Jesus. Ele citou dizendo: Ele nos deixou passar fome e depois nos deu comer um maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. E aí Jesus, aproveitando o mesmo texto, diz: bom, mas Deus diz: nem só de pão viverá o homem. Do mesmo modo, também lembrando o texto de Deuteronômio 6, versículo 13: temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele, jurem só pelo nome dEle. É preciso conhecer a palavra. Jesus nos mostra como responder. Então logo fique atento, pesquise, seja como os cristãos de Bereia, que Paulo os elogia, pois eles eram mais bem educados do que os outros, não só na questão do trato, mas exatamente porque eles eram curiosos. Tudo que o apóstolo Paulo pregava para eles faziam questão de consultar na Bíblia. Será que é isso mesmo que Paulo está ensinando? Será que é isso mesmo que está escrito nas Escrituras? Vocês já pesquisaram algum texto que eu falei aqui, citei, para ver se é verdade? Eu não vejo vocês citarem. Então facilmente poderia estar enganando vocês. Facilmente. Ah, mas é o nosso pastor bom? E se o pastor tivesse agindo de má fé? Meus irmãos, vocês têm que ser como águias, atentos, ávidos, serem curiosos para as coisas do bem, não só para as coisas do mal, que nós facilmente temos curiosidade em querer descobrir um fuxico de um aqui e outro acolá e assim por diante. É preciso que a gente tome
cuidado na nossa vida de fé, que a gente seja esperto, não sejam pessoas tapadas. Do mesmo modo, o diabo usa o texto do Salmo 91, versículo 12 e 13, para tentar Jesus. Ele diz: Deus mandará que os anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Mas aí Jesus lembra: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda não se sentindo por contente, sabemos muito bem que o diabo astutamente tenta enganar sempre de novo. Depois, mais tarde, por meio do apóstolo Pedro, quando Jesus falando para os seus discípulos a respeito da sua morte e ressurreição, o diabo ainda tenta dizer: olha, o seguinte, por meio de Pedro: Senhor, que isso não aconteça contigo. Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos são aquelas que mais nos prejudicam na nossa caminhada de fé. E do mesmo modo nós podemos fazer o mesmo para com outras pessoas se nós não estivermos no coração em comunhão com a palavra. Temos que ter cuidado para que nós não sejamos pedra de tropeço para alguém e nem os outros para nós. Sem dúvidas, o príncipe das trevas continua a tentar as pessoas de maneiras bem sutis. Aqui ainda cabem mais algumas chamadas de alerta, algo do tipo: ele não pode nos impedir de vir aos cultos, né? Porém, procura nos afastar, tentando nos dar opções de ocuparmos o nosso tempo, distraindo-nos de tal modo que não conseguimos nos desfazer uma bela visita de um familiar distante, de um amigo que quer fazer um churrasquinho. Bom, é o que eu tenho dito: nesses casos, convide a vir na igreja, se é de confiança. Se não quer vir, deixa na sua casa. Se não é de confiança, então nem abra as portas da sua casa. Mas não se esqueça do teu compromisso com a palavra. É preciso que a gente esteja atento 24 horas por dia. Não dá para se descuidar. O inimigo de Deus, de todas as coisas que Deus criou, tenta até ter êxito. Porém, a palavra de Deus é clara: livra os seus filhos das armadilhas, de falsas glórias que o mundo oferece. Isso Deus faz por nós. Eu só vou saber disso se eu tiver contato com a palavra. Se eu não tiver contato com a palavra, na vida de igreja, eu não tenho como saber. Essa ideia diabólica de achar que você pode ser cristão sem estar na casa de Deus, deve ser combatida por cada um de nós. Não tem como, gente. Não existe. É preciso termos coração e mente bem atentos para não sermos iludidos. E nesta intenção, o tentador, sempre que ele se aproxima com as tentações, procura nos iludir, nos enganar, trazendo as nossas situações reais de necessidade para tentar nos conduzir ao erro. Jesus, sabendo disso, deu respostas claras, cirúrgicas, como tem em algumas propagandas, quando alguém dá uma resposta cortante, ainda cita o nome de uma faca, dizendo: ó, corte tal com faca tal. Meus irmãos, nós continuamos a nossa luta contra as forças do mal. Em nossa viagem por este mundo, pois a nossa vida, por onde nós andamos, é uma viagem percorrida para testemunharmos do amor de Deus. Não podemos fazer daquilo que nós bem queremos no nosso dia a dia, mas devemos sim usar nosso tempo disponível neste mundo para honrar o nosso Deus. Por isso é muito consolador. Por isso, com Jesus podemos confiar a nossa vida a Deus e continuar fiéis a Ele, porque Ele garante. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados.
Como recompensa, eu lhes darei a vida longa, mostrarei que sou o seu Salvador. A garantia da vitória nessa luta está em Jesus. Não tente lutar sozinho, nós vamos nos dar muito mal se assim fizermos. Mas com Jesus, nele podemos caminhar por desertos e mesmo assim ter certeza de que a vida eterna, na presença do Salvador, chamado Jesus, já nos é garantida. Continuemos na peleja santa e divinal. Amém.